explicando aqui direitinho para você. Mas nas próximas aulas eu prometo, né? Então, antes de realmente iniciar o assunto, falar para vocês rapidinho nessa mudança toda, a gente estava lá pelo YouTube e tal, não sei o quê, mas essa aula eu vou disponibilizar também para vocês lá no YouTube para vocês ficar revisando, né? Principalmente quando tiver próximo às provas, né? Ainda não sei como é que vai ser as provas, mas provavelmente vão ser digitais, na forma digital com vocês, né? Ainda não sei. Mas, ó, a gente agora vai ficar todas as segundas nesse horário, ok? Aí você pode estar perguntando, professor, a aula de matemática fundamental não é na sexta, né? Então, segunda e sexta. Mas a gente vai ficar alternando. Porque se você observar, das aulas de matemática fundamental, dá para ver vários capítulos em uma aula só. Todas elas falam do mesmo capítulo, né? E aqui, se você observar, eu separei sempre uma hora de aula. Então, de 8h30 até 9h30. É mais ou menos uma hora. Claro que a gente não vai chegar a ter uma hora de aula total, assim. E aí a gente vai ficar a cada 15 dias vendo o conteúdo, ou seja, tendo aula ao vivo, dessa forma, né? No, como é que eu posso dizer? Aqui no Team Link, né? Usando esse link aqui. E nas sexta-feira eu sempre vou deixar para entrega de atividades. Então, cada atividade que eu passar para vocês, sempre eu vou deixar para sexta-feira. Por exemplo, nessa aula de hoje eu não vou deixar atividade para vocês. Vocês vão perguntar por quê, professor? Porque eu deixei um trabalho na minha videoaula da segunda-feira passada, né? Que eu estou fazendo 8 dias. E que vocês vão entregar nessa sexta. Não só um trabalho como atividade junto. Deixei duas coisas lá já pronta para vocês. Tá bom? Aí nessa sexta seria entrega. Então eu sempre vou reservar a sexta-feira para entrega de atividades. Ok? Porque senão a gente ia ficar com um acúmulo de aula, muita aula, muita aula, muita aula e muita atividade. Depende de vocês também, né? Vamos, convenhamos e convenhamos. Ok? Então vamos lá, vamos dar aula aí num assunto físico, num assunto tranquilo. Eu acredito que a maioria de vocês vai entender agora, tá bom? Desliga o microfone, não esquece. Aí, Adriano. Então, o assunto dele, faço ruim, né? No ensino, chegaram a trabalhar com isso, e a disciplina da máquina é assim mesmo, né? Que ela vai fazer você recordar de conteúdos trabalhados no ensino fundamental. Por isso o próprio nome aí diz. Se você ver aulas do SAIS, eles não estão dando assunto ao pé da letra. Eles simplesmente estão pegando aí o livro de vocês, esse meu livro, selecionando as questões do livro e trabalhando em cima dessas questões de matemática fundamental. Tá bom? Então eu vou complementar essas aulas, lá no SAIS, do direitinho, trazendo o assunto para vocês, recordando o conteúdo. Ok? Então vamos ver as ações aí. Primeira coisa é a definição de fração. Fração é a forma de dividir, né, como vocês estão vendo aí na tela, alguma coisa, né? Em outras palavras, é razão, né? Tudo que se fala de divisão é uma fração. E a gente tem algumas características na fração, porque até eu comento com a maioria dos meus alunos de outras instituições, eu sempre digo a eles assim, ó, se você não aprendeu direito o que é fração, vai ficar muito difícil entender se você sabe dividir ou não, né? Por essa força que a fração tem, ela está presente constantemente. Eu, particularmente, eu prefiro fração, né? Tenho um apego com fração do que trabalhar com número decimal. A gente vai ver as frações decimais, mas aí trabalhar com número decimal eu não gosto muito. Eu prefiro trabalhar com as frações, sair simplificando, né? Tendo esse jogo. Então nessa aula daqui eu vou ensinar vocês técnicas da adição, da subtração, da fração de forma rápida, você como fazer aquelas operações, por exemplo, sem precisar fazer o MMC. Então algumas dicas legais aí, interessantes que a gente tem. Então, como vocês estão vendo aí na tela, fração é a forma, né? Aqui a fração é a forma de dividir algo através da razão de dois números, beleza? E aí a gente vai tentar entender. Ele fala aí, né? Dessa forma, dada mais divisão. Primeiramente, desculpa aí, né? Já estou escutando minha neném gritando aí no home studio. É assim mesmo, né? Normal. Minha neném, ela não pode ver o microfone, por exemplo, papai, quero cantar Brilha, Brilha. Né? A música da Brilha, Brilha, Estrelinha, ela gosta que só dessa música. Mas, ó, a identificação é essa aí. Então, se a gente observar aqui, eu estou dizendo que o A é o número e o B, quem não sabe está aprendendo agora. Quem está vendo aí direitinho. Então aqui eu tenho o meu dela e aqui eu tenho o numerador. Beleza? Eu fiz um exemplo aí de uma fração de 2 quintos e estou mostrando aí numerador e denominador. Okay? Um detalhe sobre fração. Detalhe sobre fração. Muito cuidado, porque para se ter uma fração, esse valor de B aqui, ele sempre tem que ser diferente de zero. Aí muita gente pergunta, professor, por que tem que ser diferente de zero? Vamos raciocinar comigo. Se eu chego na sala de aula com um bolso cheio, recheado de dinheiro, e chego para a sala e vou dividir com todo mundo. E aí eu prometo a vocês que vou dividir com todo mundo. Observa que vai ter uma divisão. Né? Então cada um vai receber uma parcela daquela quantia e vai se ter
a divisão numa boa, né? Mas aí se eu chego na sala e digo, ó, no meu bolso eu não tenho nada mais, não tenho R$ 0 aqui no meu bolso, e quero dividir com cada um de vocês, né? Esse R$ 0, vê como vai haver a divisão. Tá bom? Agora, se for o contrário, né, ou seja, o A, por exemplo, lá em cima, ele pode ser 0 numa boa, porque eu posso dividir, não ver. Tem gente que chega, menino, eu tô cheio de problemas, aí compartilha comigo, divide com as amigas e por aí vai, os problemas ali pra tentar solucionar. Mas tem aquele amigo, colega, que não tem problema nenhum. É feliz da vida, chega sem nenhum problema, chega com 0 problema. E aí esse colega que chega com 0 problema, né, chega sem problema algum, ele diz, eu quero compartilhar com vocês, nem problema, né, ou seja, 0 problema. Existe essa divisão. O que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte, que essa divisão aqui, ó, ela é possível. Por exemplo, isso não existe. Vamos tranquilo, para trabalhar aí. Vamos ver alguns exemplos aí de fração. Né? Qual foi a representação gráfica das frações? Então, no decorrer do tempo, o pessoal passou a representar aqueles números, né? Que aquelas divisões não eram exatas, você não dava o inteiro, eles passaram a representar só, por exemplo, a metade 1 sobre 2, temos também a representação da divisão de um quarto de uma pizza aí, dividida em 4 partes. Então, eu posso representar. Outro detalhe também sobre esse conteúdo é que ele está presente em toda a matemática, tá bom? Seja em álgebra, seja em geometria, ele vai estar presente em toda a matemática. Então você vai sempre ver, sempre você vai dar uma olhadinha e sempre você vai observar. Então sempre você vai perceber que as frações vai estar presentes nos seus cálculos aí. Então sempre você vai perceber isso aí. Deixa eu ver aqui, tem outra fração que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. Fui silenciar a Cássio aqui rapidinho. Acho que ligou o microfone sem querer. Mas vamos lá. Voltando aí, a gente vê a 5/8. Aí sim a representação de uma pizza, né? Normalmente a pizza vem dividida em 8 fatias. Então é como se eu estivesse selecionando 5 fatias dessas 8 partes, né? Também tem essa fração 3/4. Eu não coloquei aí, mas vou anotar aqui. Ó. Se tiver uma fração, por exemplo, assim, ó, 5 e passa, ou seja, é maior do que 10, né? Ou seja, de 10 ou mais, a gente vai acrescentar a palavra avos na hora de ler. Então, por exemplo, essa fração aqui, ela se lê da seguinte forma, né? 5/12. Né? 5/12. Okay? Mas, professor, eu quero chamar de 5 sobre 12. Pode? Pode. À vontade. Tá bom? Essa questão da nomenclatura, isso é só uma, como é que posso dizer, uma questão científica. Mas o que vale, para mim, na minha opinião, é o aluno compreender. Ele entender essa situação. Né? O aluno entender o que é o 5, o que é o 12 ali. Aquele 12 avos é o quê? É o denominador, professor. E o 5, o numerador. Então, você compreendendo essa parte da fração, isso aqui importa. Né? Não há necessidade de você, eu preciso decorar, tem que ser 12. Não há necessidade. É você compreender cada espaço. Então, os tipos de frações que a gente vai ter. Vamos ter frações equivalentes, vocês vão ver. São vários tipos, eu selecionei os principais, tá bom? Mas vai ter frações equivalentes, frações próprias, frações impróprias, frações aparentes, frações mistas, frações compostas ou complexas, frações unitárias, frações decimais e frações irredutíveis. Você vai dizer, professor, fração mais. Se a gente for ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E essas são as principais, tá bom? Existem diversos tipos de frações aí que a gente pode observar. Porém, eu coloquei as essenciais aí. Para a gente não ter que alongar tanta aula. Você pode pesquisar na internet que vocês vão encontrar diversos tipos de frações. Né? Para você ver o quão importante é esse conteúdo. A título de curiosidade, né, eu tenho um curso de matemática do zero, acho que vocês já viram já na minha plataforma online, e por incrível que pareça, o primeiro módulo do meu curso, o segundo módulo do meu curso, ano passado era o primeiro, e esse ano passou a ser o segundo módulo, é de frações. Por incrível que pareça, 99% se engancha nesse módulo. Eu antes pensava, dificuldade, não sei o que, não. Eu comecei a trabalhar de forma lá, a tentar, vamos dizer, pescar o que era que estava acontecendo com os alunos nesse módulo. Né? Porque eles paravam tanto nesse módulo, enganchavam nele para sair, rapaz, eu dava trabalho. Né? Tinha que amarrar as mãos assim e sair puxando. O que eu nunca vi, não. Mas eu compreendi. Era porque eles tratavam o assunto de fração como irrelevante. Dizia, é fundamental, não é muito importante, não. E toda a questão que envolvia fração para eles se aventavam. Erravam, a maioria deles não estava bem. Até que, quando eu enxerguei isso, passei a trabalhar com eles de forma diferente, né? Passei a trabalhar o conteúdo de fração de forma mais,
vamos dizer, aprofundada para eles entenderem e avançar do módulo, né? Passar a avançar do módulo. Isso não é se encaixar no mas pela diversidade que as frações têm. Então vamos ver cada tipo desse aí. Vamos entender aí cada tipo que eu separei para vocês. As frações equivalentes, ou também chamada de frações proporcionais, são aquelas frações que são simplificáveis, né? A gente consegue simplificar elas. Né? Elas representam sempre a mesma quantidade, ou seja, é uma fração que além de eu poder simplificar, mas quando eu simplifico, todas elas dão o mesmo resultado. Eu listei aqui um exemplo para vocês de 4 frações aí que tem essa mesma situação. Por exemplo, se eu simplificar o 2 sextos, 2 por 2 dá 1, 6 por 6 dá, ou 6 por 2 dá 3. Mesmo esquema aqui, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3, dá tudo um terço. Tudo um terço. Né? Então todas elas, a gente simplificando, sempre vai chegar a um terço. E aí esses tipos de frações a gente chama de frações equivalentes. São aquelas frações que quando eu vou simplificar, ou seja, elas são proporcionais, quando eu faço essa simplificação, né, utilizando esse recurso da proporcionalidade, elas se tornam equivalentes. Tá bom? Elas se tornam equivalentes. Aí um detalhe, elas possuem a mesma quantidade, mas elas são diferentes. Tá bom? Eu sei que é estranho você pensar, professor, como assim, mesma quantidade? Mas a gente vê quantidade numérica. Então, se você fizer a divisão 1 dividido por 3, vai dar 0,3333, alguma coisa aí. E aí, todas elas vão dar esse mesmo valor numérico. Mas quando se fala de igualdade, elas são frações diferentes. Tá bom? Por exemplo, 2 sextos. Isso aqui é diferente de 3 nonos. Porém, elas são equivalentes no valor. Então, se fosse valor, então, por exemplo, o valor que eu tenho é igual ao valor aqui. Tá bom? Então, valor numérico. Mas a expressão fracionária, ou seja, a forma fracionária, são diferentes. Tem números diferentes, elas são diferentes. Ok? Olha lá. Qualquer dúvida, minha gente, é só dar o alô aí e falar aí, tá bom? Frações próprias. Né? Elas são as frações, né, quando o numerador é menor que o denominador. Na verdade, eu costumo chamar de frações usuais. São as frações que são mais cobradas de vocês. Né? Normalmente, o que mais se cobra do aluno são as frações próprias, pelo fato dela não ser tão simplificável assim, veja que a gente não consegue simplificar elas, né? E ser mais fácil a manipulação entre elas, ou seja, forçar o aluno a calcular mais. Então, a maioria dos professores, sempre quando vai trabalhar frações, tem uma cobrança entre as frações próprias. Né? Colocar uma fração equivalente, por exemplo, você já ia saber que simplificando já dava um terço, e aí ia ser mais fácil calcular. Mas as frações próprias não, você tem que usar técnicas para chegar e fazer os cálculos direitinho. Beleza? Vamos lá para as próximas frações. Frações impróprias. Né? Então, ela é o contrário da própria, né? Óbvio, pelo próprio nome já fala aí. No caso, agora o numerador é maior e o denominador é que é menor. Tá bom? O numerador é maior e o denominador que é menor ou igual ao de cima lá. Tá bom? Próxima fração. Frações aparentes. São frações onde o numerador é múltiplo do denominador. É um outro tipo também convencional de frações simplificável. Ela também se aplicaria a um tipo de fração equivalente se a gente chegasse a outros tipos de fração. Tá bom? Por exemplo, 9 terços com 6 sobre 2 ali. Todas elas poderiam ser comparadas também a uma fração equivalente. Mas a ideia de fração aparente é que a gente sempre terá um valor exato na divisão. A gente não tem o costume de representar as frações aparentes e elas não aparecem com tanta frequência, porque você já sabe, né? Pegando esse exemplo aqui, 9 sobre 3, 6 por 3. Então, normalmente você vai representar pelo número inteiro. A divisão ela vai dar um número inteiro. 6 por 2, 6. 10 por 5. Normalmente é o inteiro. Raramente você vai representar esse número na forma de fração assim. Então, só quando é necessário. Essas aqui são as frações mistas. Okay? São as frações onde parte dela é um número inteiro e outra parte é uma fração. Essa aí é um detalhe, porque o que está acontecendo nessa fração, que é a representação, eu estou dizendo que 2 mais 2. Eu vou mostrar a vocês como é que vira realmente qual seria essa fração real, né? Ela está representada dessa forma, que a gente chama de forma mista, né? Ou fração mista, mas a forma real é a seguinte: é denominador que está fora mais. O resto da fração, você repete, como se fosse você repetir mais. Beleza? 3 vezes 2. 3 vezes 2. 6, né? 6 mais 2, 8. Então essa fração aí, na verdade, é essa fração aqui. Okay? Essa fração aqui é essa aqui. Só que ela está representada na forma mista. Ok? A forma mista. Beleza? Avançando aí. Se tiver dúvida, é só falar. Poxa, acabei repetindo o slide. Foi mal aí. Voltando aí o slide, acabei repetindo. Aí. Frações compostas ou complexas. Né? São frações onde o numerador e o denominador também são frações. Né?
Em outras palavras, é uma divisão de frações. A gente vai ver também como é que faz essa divisão já já, quando eu for mostrar as operações. Mas aqui, ó, vamos ver que fração ela se torna. Ela está nesse formato. Normalmente na escola, fazendo uma prova, a gente pede para você resolver isso aqui. Nessa divisão de frações, ou seja, é uma fração de frações. Então o que é que a gente faz? Tem uma regrinha, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 6 sobre 5. Beleza? Aí vai ficar 2 vezes 6, 12 e 3 vezes 15. Ok? Você pode parar com essa, eu não vou continuar não, mas você podia simplificar. Mas você observa que a fração composta ou complexa vai ser sempre uma divisão de frações. Tá bom? Bem tranquilo para a gente trabalhar aí. Okay? Frações unitárias. Né? Essa eu não sei se vocês já viram, né? Mas são aquelas frações, você já deve ter visto ela, mas vocês se chamaram de unitária. Mas são aquelas frações onde o número 1, né, ele é o numerador e qualquer outro valor, seja valor inteiro, né, maior que zero, né, seja o denominador. Então, toda vez que eu tiver uma fração com o numerador número 1, lá, direitinho, e abaixo dele tiver qualquer valor maior que zero, então eu tenho uma fração unitária. Okay? Fração unitária. As frações decimais são aquelas que eu tenho na minha base alguma potência de 10. Okay? Ou seja, algum número normalmente representado assim. Sim, desse jeito porque não aparece. Né? Então, toda vez que eu tiver uma situação como essa, né? Deixa eu dar outra aqui. 3 a quinta, por exemplo, isso vai dar 0,00. Tá bom? Então, 0,5 não, 0,3. Foi mal. Deixa eu apagar aqui. Esse é um 5, né? 3. Dois desse tipo a gente chama de frações decimais. Então, uma potência de 10 positiva abaixo deles, ok? Vamos ver aqui. Se eu não me engano, essa é a última, que são as frações irredutíveis. As frações irredutíveis são aquelas que, quando a gente simplifica, o resultado final dessa simplificação vai gerar uma fração que é impossível eu continuar a simplificar. Por exemplo, nessa aí. Quando eu dividi por 20, a fração 20 sobre 100, a fração era 100. Aí eu simplifiquei dividindo por 20. Cada uma delas assim, simplifiquei. Aí deu 1 quinto. Observa que 1 sobre 5 não tem como simplificar. Como não tem como fazer uma simplificação a mais, eu digo que essa fração daqui ela é irredutível. Eu não consigo reduzir mais ela. Eu não consigo reduzir essa fração. Quando eu não consigo reduzir a fração, eu chamo ela de irredutíveis. Okay? Então, normalmente a gente utiliza as frações irredutíveis para tornar mais fácil o cálculo, né? Porque você simplificou, né, ao mínimo, deixou ela no menor exercício aí. Uns exemplos aí. A gente vai com o caderno aí, já vai fazendo. Vocês agora podem ligar o microfone de vocês e podem ir comentando comigo a resposta aí. Então, simplificar se possível. Vou fazer a letra A. Ok? Vou dar o exemplo aqui da letra A e vocês vão fazer o restante, tá bom? Deixa eu apagar aqui para escrever aqui, mas escrever esse meio de banda não dá não. Vou escrever aqui, pronto. Vou fazer a letra A, o exemplo aí. 2 A. Então vamos simplificar ela até se tornar irredutível, né? Então 2. Posso dividir por 2, né? 2 por 2 dá 1. E 8 por 2 já 4. Então vai ser 4. Já não consigo dividir mais. Não consigo simplificar mais essa fração. E ela se torna irredutível. Né? Façam aí. Letra B, C e a letra E. Por favor, põe esse microfone aí e eu quero escutar a resposta de vocês. Okay? Peguei aqui uma folha de papel também para ir fazendo aqui também, né? Não sei se é professor, viu o gabarito aí, ó. O professor tá sem o gabarito, e aí, como é que fica? E aí, a letra B deu quanto?
Posso colocar a resposta aí da letra B? Ou vocês estão tímidos aí, fazendo aí? E aí? Essa letra B, como vocês estão vendo aí, 30 sobre 6, né? É um tipo de fração que a gente pode dividir, né? O numerador é múltiplo dela, então 30 dividido por 6 simplificava, né? Porém, o 30, ele se divide por 6, dá 5, né? E o 6 dividido por 6 dá 1, então a gente teria como fração aí 5 sobre 1. Beleza? Deixa eu anotar. A gente teria isso aqui, se não corta, corta. Aqui ficaria 30 por 6 dá 5, 6 por 6 teria 5 sobre 1. Já a letra C, 28. Ele pode simplificar por 2 se você quiser, mas se você quiser também, por exemplo, simplificar por 4. Então 20 dividido por 4 dá 5 e 8 dividido por 4 2. Então eu teria essa simplificação aí. E a letra D, ela é mais uma banana para você, porque é mais simplificável. Então não tem como a gente simplificar mais, porque ela é uma fração irredutível. A gente não consegue reduzir mais do que 1 sobre 2. Então consegue reduzir mais do que isso. Tá bom? É uma fração irredutível. Seria a letra D. Então até aqui eu vi o. Não, sou de matemática, né? Não é muito bom em português, não. Ok? Deixa eu ver se tem mais um aqui para fazer. Vai ter exemplos agora em relação à fração. Ok? Alguma dúvida aí, minha gente, quanto a isso? Tá bom? Quem quiser aí é só ligar o microfone e falar. Professor, eu estou com dúvida disso. Não entendi tal coisa, eu volto aí. Tá bom? Então vai lá. Operações com frações. Vamos ver aí as operações com frações. São 4 operações, você já conhece, né? Tabuadinha, você conhece convencional. Que é adição, subtração, multiplicação e divisão. 4 operações básicas que a gente tem. A adição e a subtração, elas trabalham da mesma forma. Já a multiplicação e a divisão, uma complementa a outra. Ó, uma complementa a outra. Vocês têm um costume de pegar aí a adição, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Ó. Eu tenho uma fração, vou pegar 1 sobre 2, que é aquela irredutível, mais, deixa eu ver aqui, 3 quintos, pronto. Ou melhor, 3 sextos. Ó, 3 sextos. Mesmo sem precisar simplificar, tá bom? Você vai dizer, professor, dá um terço, não, deixa 3 sextos mesmo. Né? Então vocês têm um costume de fazer, talvez os professores de vocês ensinou a vocês a tirar o MMC entre as frações. Entre os denominadores, né? Aqui não é necessário isso. Tá bom? Eu sempre tenho o costume de ensinar meus alunos que não é necessário tirar o MMC. Né? O MMC é uma técnica que foi algum professor que deve ter visualizado aí no passado, foi passado de geração em geração e permaneceu até hoje. Ok? Então, no caso da gente, ó, a gente simplesmente vai pegar o seguinte: a gente vai pegar esses dois aqui e vamos multiplicar. E aí a gente tem no final aqui: 6 vezes 2, 12. Ok? E agora, professor, o que é que eu faço aí? Deixa eu vir aqui e mudar a cor. Né? Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Tá bom? Vamos dar aqui. Aí agora o que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar esse número daqui, você vai pegar por esse. Então, 6, sempre nessa ordem, tá bom? Nessa trajetória aí. 6 vezes 1. Repete esse sinal, ó. Repete esse sinal. Então, mais. Se for menos, você coloca menos. Daqui a pouco eu faço uma subtração para você ver. E agora vai pegar esse número daqui e multiplicar. 2 vezes 3, 6. E aí a gente vai ter 6 mais 6, quanto? 12 dividido por 12, tá? Então temos frações aí. É uma forma de adicionar. Vou colocar um exemplo aí para vocês fazerem aí agora no caderninho de vocês, tá bom? 3 quintos mais 2, 9. Pronto. Vocês fazerem aí. Eu vou querer escutar a resposta no microfone. Liga o microfone de vocês. Um de cada vez vai me dando a resposta, beleza? Eu sei que os outros vão ver, mas eu quero escutar de vocês aí no microfone. Né? Então, com vergonha do áudio de vocês, né? Faça aí 3 quintos mais 2 nonos. Não se aperreia que a gente já tá acabando a aula. E a primeira aula de vocês hoje foi a minha ou não? Você ia dar uma aula antes? Ah, sim. Então, a primeira foi a minha. Acordei vocês mesmo. Tá? Mas coloca na agenda de vocês. Toda segunda-feira a gente se encontra. Tá? Nas sextas fica para vocês fazerem atividade. Então, eu vou cobrar a atividade de vocês na sexta. Ok? Ficar cobrando as atividades.
E aí, chegaram a resposta? Vamos lá, vamos ver como é que faz aí. Quem chegou a resposta só vai conferir a solução. 9 vezes 5. Né? Você vai esse aqui, 9 vezes 5, 45. Aí vai pegar esse cara agora, vai multiplicar isso aqui. Sempre seguir essa setinha. 9 vezes 3, 27. E 5 vezes 2, 10. 10 mais 27, 37 e 45. Então isso seria adição, de forma rápida. Professor, mas eu prefiro o MMC. À vontade, minha gente. Não precisa excluir da vida de vocês. Alguém também pode estar se perguntando aí, professor, e se eu tivesse mais de duas frações? Por exemplo, se eu tivesse três frações, assim, meio, mais 2 terços, mais 5 quartos, por exemplo. Se tivesse três frações, aí você usa esse mesmo método com essa jureira. O resultado dessa aqui você usa com essa daqui. Tá bom? Aí o resultado, chamado assim de R, você faz a operação com essa. É só fazer 2 a 2. Ok? E dá certo aí direitinho. Porque se você for fazer multiplicando tudo de uma vez, logo assim de cara, acima de 3, aí o método já falha. Mas é sempre fazer 2 a 2. Mas normalmente aparece somente duas frações. Né? Raramente aparece mais de duas. Mas quando aparecer, você já sabe aí como fazer. Ok? Vamos lá. Método da subtração. É o mesmo método. Do mesmo jeitinho. Meio menos. Deixa eu ver aqui. Terço. Meio menos 2 terços. Aí você faz o mesmo esquema. Multiplica. 2 vezes 3, 6. Aí 3 vezes 1 dá 3. E 2 2 dá 4. O sinal repete menos 4. Então é 3 menos 4. Menos 1. E aí, beleza? Então, tanto subtração quanto adição, o método é o mesmo. Okay? Então, multiplicação. Essa aí eu não vou colocar um exemplo para vocês, não, porque o nosso tempo é curto, né? A gente está já acabando aí, daqui a pouco você já tem aula de outro professor. Ok? Provavelmente o outro professor deve estar no Zap. Fiquem de olho lá. Então, a divisão. A gente já tinha até visto lá, a divisão de frações. Pegar aqui o texto, dividir por oitavo. A divisão de fração, a gente faz o seguinte: repete a primeira assim, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2, 8. Tá? 16, sou 3. Beleza? É 3 vezes 1. Então, bem simples. Ok? E a multiplicação é o melhor de todos. Por exemplo, a multiplicação é a melhor, porque se eu tenho duas frações aí, 3 quintos, que multiplica 6. 6. Deixa eu ver aqui. 600. Então, você vai multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Tá bom? É esse por esse, multiplicando, e esse por esse. Então, 3 vezes 6, 18. E 5 vezes 7, 35. Uma dica interessante na multiplicação. Se tivesse algo desse tipo assim, 3 quintos, que multiplica 5 por 2, por exemplo, 5 quintos. Então, veja que eu tenho o número 5 aqui em cima no numerador e tem o número 5 embaixo no denominador. Como é uma multiplicação, eu posso simplesmente. E aí só me restaria aí 2. Então, eu posso fazer esse corte aí, porque é uma multiplicação. Se fosse numa soma, isso não podia acontecer. Numa soma ou subtração, isso não pode acontecer. Okay? Na divisão também pode acontecer algo tipo. Você tem 2 terços. E aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, 7 terços. Veja que eu tenho denominadores iguais. Quando eu for fazer a regra da divisão, que repete a primeira pelo inverso da segunda, veja que os denominadores vão se cancelar. Então, na divisão, você automaticamente, quando denominador ou numerador forem iguais, você pode botar na mesma hora. Okay? Você já pode fazer esse corte e já ganha tempo com isso aí. Okay? Beleza, pessoal? Tá bom? Então, como eu tinha dito a vocês, as atividades propostas para vocês essa semana não tem, porque vocês têm entrega de trabalho de trigonometria para sexta-feira, então eu não vou fazer uma atividade para vocês aí sobre esse conteúdo, até porque vocês têm no livro aí questões para fazer, né? Vocês podem fazer à vontade. Né? Na verdade, eu recomendo a vocês a videoaula que tem no livro. No livro de vocês, quando você entra na atividade, lá em cima tem lá a videoaula. Aí essa videoaula eles fazem questões, né? Estão fazendo questões lá pelos sites para vocês lá do livro. Né? Tá aí as minhas redes sociais para vocês aí. E à vontade. Agradeço a vocês, espero que tenham entendido. Podem ligar o microfone de vocês aí. Deixa eu ativar o microfone de todo mundo aí. Você vai fazer um pouquinho de suado aí. Mas vocês, espero que tenham gostado. E se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Eu já fiz a chamadinha aqui agora. Todo mundo ficou até o final. Lembrando aí para quem chegou depois. Né? A Adriana chegou um pouquinho depois aí. E venham se encontrar todos nesse horário. Né? E quem possa sair da sala com tranquilidade. E sexta-feira eu vou falar o trabalho de vocês. Eu estou esperando que vai na aula. Eu sei com seus irmãos, pintar cachorro. Quem for isso, você vai papagaio. Que eu quero ver esse trabalho aí. Vocês estão aguardando lá. A sorte vídeo lá do trabalho. Beleza, pessoal? Então, na medida aí que vocês forem finalizando aí, pode sair da sala, tá bom?
Eu só finalizo aqui até o último sair, ok? Tchau, tchau.